Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, o poder da agroinformação. Hoje é segunda-feira, início de semana, mas feriado nos Estados Unidos, nessa segunda-feira, dia de Martin Luther King, é um feriado importante. Portanto, hoje não funciona nem a Bolsa de Nova York, nem Chicago, ou seja, nem o mercado financeiro americano, nem o mercado de commodities agrícolas. Portanto, ficamos aí sem referenciais também para o mercado interno brasileiro, inclusive no próprio mercado financeiro, que é por onde a gente começa o nosso comentário desta segunda-feira. O dólar operando com leve queda nesse momento, 0,1%, R$ 5,51 a cotação da moeda americana. Índice Bovespa na B3 também com pouca movimentação, diante da falta de referência também da Bolsa de Nova York, operando também com pouca alteração, queda de 0,4% agora há pouco, o índice Bovespa na B3. Lá fora, mercado de petróleo funcionando em Londres. Petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso, nesse início de tarde, com pequena oscilação negativa, está praticamente estável no mercado. Menos 0,1%, 86 dólares o barril. O preço está lá em cima, subiu nos últimos dias, então 86 dólares não é pouca coisa. Esse é o petróleo tipo Brent, que é referência aqui para o nosso, da Petrobras e também para o próprio mercado internacional. O mercado de commodities agrícolas não funciona hoje, como eu disse, feriado nos Estados Unidos. O que a gente pode repetir aqui é relembrar o fechamento de sexta-feira. Sexta-feira tivemos a soja fechando em queda, 0,5%, e queda acumulada na semana de 2,9%. O milho fechou em alta na sexta-feira, 1,3%, mas com queda acumulada no período, na semana, de 1,7%. Trigo caiu, sexta-feira, 0,6%. Caiu na semana também, 2,2%. Na Bolsa de Nova York, o algodão foi o destaque do dia, de sexta-feira, né? 2,6% de alta e acumulando alta forte na semana de 3,9%, acompanhando o petróleo aqui. O algodão está subindo. Café arábica em Nova York subiu 0,5% na sexta, 1,1% na sexta e acumulou 0,5% de alta na semana. O Robusta caiu 0,4% na sexta e também caiu na semana, 3,8%. Açúcar bruto negociado em Nova York subiu na sexta-feira, 1,2% e acumulou na semana uma alta de 1,4%. Boi gordo na B3 caiu sexta-feira, 0,2% e acumulou uma queda na semana de 0,2% também. Daqui a pouco a gente vê também cotações do mercado físico na manhã desta segunda-feira, ver como é que estão os preços no interior aqui do nosso Brasil. Mas antes disso, vamos para o assunto do momento aqui, que é o clima. O clima continua preocupando e afetando severamente as safras em andamento aqui no Brasil. Eu converso agora com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, que conta um pouquinho para a gente sobre como é que está a situação e como é a tendência para essa semana em termos climáticos para as safras em andamento aqui no Brasil. Doutor Marco Antônio, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. Traz notícia boa para nós hoje, Marco Antônio. Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nessa tarde de segunda-feira, em horário de almoço. Olha, Silmar, não trago muitas notícias boas, não. As chuvas que estavam sendo previstas para esse início de semana no Rio Grande do Sul enfraqueceram. Até ocorreram já algumas chuvas sobre o estado gaúcho, mas ainda de forma irregular, e a tendência é ainda de chuvas bastante irregulares ao longo dessa semana. Chover vai, mas de forma irregular e de baixa intensidade, somente na região de fronteira ali, entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, é que há uma possibilidade de chuvas um pouco melhores. Então, de uma certa forma, a situação para o Rio Grande do Sul não é muito confortável, né? O fato das chuvas estarem perdendo forças, isso pode trazer problemas aí para a safra da soja. E além, para piorar um pouco a situação, o calor está extremo lá, né? Então as temperaturas batendo a casa acima dos 40 graus. Então, de uma forma geral, Silmar, a condição não é nada favorável aí para a produção não só de soja, mas já começa a afetar também o arroz, porque a falta de chuvas no Rio Grande também está trazendo impactos bastante grandes aí para os mananciais que irrigam aí os campos de arroz, né?
Pois é, uma notícia frustrante, porque havia uma previsão de boas chuvas a partir desta segunda quinzena de janeiro, né? Então, infelizmente, isso não está ocorrendo e, claro, que aí a preocupação aumenta. Eu lembro que na sexta-feira a consultoria Safra de Mercado divulgou uma revisão da expectativa da produção brasileira de soja, já bastante afetada exatamente por perdas graves, especialmente no Paraná, já com soja com perdas grandes, e milho no Rio Grande do Sul e parte da soja também, mas com a esperança de que a chuva chegasse essa semana e desse uma estancada. Essa situação de chuvas fracas é todo o sul do país, é especificamente o Rio Grande do Sul? Como é que está o cenário mais para cima? Não, é todo o sul. E aí eu incluo aí também o Paraguai e o sul do Mato Grosso do Sul, se você me permite, né? Então, Sim. todo esse cone sul aqui está com problemas sérios de chuvas, né? Somente a faixa litorânea, Porto Alegre, essa Pelotas, aí essa faixa mais leste, a fronteira leste e sul do Rio Grande do Sul é que vai ter algumas chuvas, assim como também a faixa leste de Santa Catarina e leste do Paraná, que tem algumas chuvas. O restante, Silmar, nada de chuvas, né? E mesmo assim, os volumes não são altos nessas áreas, mas chove. Na Argentina tinha previsão também não Não, a choveu bem. Argentina até que choveu, até que está É? chovendo. A frente fria trouxe e essas chuvas vão ficar entre aquela região entre acima de Buenos Aires, ali, Uruguai e extremo sul do Rio Grande do Sul, ela vai ficar concentrada ali. Então, para a Argentina até é uma condição um pouco melhor ainda do que o Rio Grande, por incrível que possa parecer, né? Mas isso traz uma preocupação gigantesca aí para a produção, né? O que tinha aí de soja no Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul, no Paraguai, agora. E por outro lado, também essa semana será marcada por um tempo um pouco mais seco também na região centro-norte, pegando aí sudeste, centro-oeste e Mato Piba. Então, só que diferentemente da seca no sul que está causando quebras, essa ausência de chuvas na região centro-norte do Brasil irá favorecer a colheita, já que choveu relativamente bem nas últimas semanas, né, Silmar? Então, favorece a colheita da soja, mas favorece também o plantio do milho, segunda safra, né, Marco Não Antônio? só o plantio, todas as lavouras de segunda safra, né? Porque tem algodão também, né, Silmar? Então, de uma forma geral, favorece agora. Eles vão ter aí pelo menos uns 10 dias de tempo aberto. E chuva somente na forma de pancadas, aquelas pancadonas de verão que a gente vem vindo sempre, o que está acontecendo aqui no Sudeste, né? Chovendo quase todos os dias, mas sempre na forma de pancadas. É o que isso vai acontecer agora no Sudeste, Centro-Oeste e também no Mato Piba. O problema todo fica para o sul, né? Que as águas do Oceano Atlântico frias e a laninha ainda influenciando o clima, isso traz uma condição totalmente adversa às chuvas generalizadas, né? E isso pode trazer problemas gravíssimos aí ao longo prazo. E o que você me comentou sobre as safras, né? A projeção da safra de 132, a Rural Clima também já está vendo. A gente saiu na semana passada com uma previsão de 134 milhões, mas alertando os nossos clientes que ia depender muito das chuvas desses próximos 15 dias no Rio Grande, que seria essa semana e na semana que vem. E como os modelos não indicam tantas chuvas, provavelmente quando a gente sair com a previsão lá no dia 31 de janeiro, né, que vai ser a próxima atualização nossa, a gente venha com números bem mais baixos do que os 134. Caramba, né? Pensei que você ia trazer uma notícia boa hoje. Mas, Marco Antônio, o que você está chegando um pouco mais para frente? Fim de janeiro, fevereiro? Qual é o cenário? Olha, até chove, né? Assim, falar que não vai chover no Rio Grande, que não vai chover em Santa Catarina e Paraná, é mentira. Falar que vai chover geral e em bons volumes também é mentira. Então, assim, chover vai, mas sempre irregular, vai ser o que está acontecendo agora. Dificilmente você vai ver chuvarada, mesmo aquelas chuvas que realmente acabam com a estiagem, acabam aí. Lógico que um ou outro dia até pode chover geral, mas não vai ser regra, essas chuvas gerais vão ser exceção, infelizmente. E outro problema, e aí fica para a virada de janeiro para fevereiro, que seria mais para o final da próxima semana, uma tendência de novas invernadas na região centro-norte do Brasil. E aí vai coincidir justamente com o maior período de colheita, ali no Mato Grosso, no Goiás e em Minas Gerais. Então, a ausência de chuvas no sul
vai fazer com que as chuvas fiquem mais concentradas na região centro-norte do Brasil, e justamente no período de maior percentual de colheita da soja. Marco Antônio, essa outra situação aí que é por excesso de chuvas, que atingindo o Sudeste, particularmente aqui, norte de Minas, Bahia, Nordeste, tá afetando a produção de frutas, por exemplo, lá na região de Petrolina. Como é que está a situação por lá? Dá uma folga também a chuva? Como é que fica? Então, dá uma folga agora, né, Silmar? Dá uma folga nesses próximos 10 dias, mas na virada do mês volta a chover bem. Então, nós estamos falando hoje 17, lá para o dia 27, por aí volta a chover bem nessas regiões e até com possibilidade de invernar novamente. Então, podemos ver novamente chuvas bastante concentradas no Mato Grosso, no Goiás, né, na primeira quinzena de fevereiro. Isso daria uma condição muito desfavorável à realização da colheita e plantio da segunda safra. E até mesmo uma nova invernada teria problemas aí para o café, para a cana-de-açúcar, para frutíferas e tudo mais. Então, de uma forma geral, o que a gente vê é uma condição bastante alarmante para o Brasil nesses próximos 30 dias. É a laninha, né, Marco Antônio? Sim. Não só a laninha, mas sendo potencializada pelas águas do Atlântico. O Atlântico equatorial e norte extremamente quente, favorecendo os corredores de umidade que fiquem mais ao norte, e em contrapartida um Atlântico sul frio, desfavorecendo. Então, se você tem a laninha, você já tem 3 fatores que proporcionam uma redução nas chuvas do sul, que é, primeiro, naturalmente chove menos no sul do Brasil do que no norte do Brasil nessa época do ano. Isso é climatologicamente falando. Segundo, você tem uma laninha, e para agravar é o segundo ano consecutivo. E em terceiro, para potencializar tudo isso, você tem um Atlântico equatorial e norte muito quente e um Atlântico sul frio. Ou seja, tudo isso caminha para que você tenha realmente chuvas muito abaixo da média no sul e chuvas acima da média na região centro-norte. Que coisa, hein? Ou seja, o mundo vai precisar de muita produção, muito aumento de produção no hemisfério norte agora, né? Para tentar compensar, em parte, essa quebra aqui na produção do hemisfério sul. E aí já é outra história, né, Marco Antônio? E aí é uma história que aí o buraco é um pouco mais embaixo, porque o que vai depender se os Estados Unidos vai ter uma safra boa ou não, vai ser a laninha. A laninha persiste ou não até a primavera norte-americana, né? Ou ela vai persistir até o verão, né? Nos Estados Unidos, ou nosso inverno? Ainda é muito cedo para se falar. Mas é fato que a laninha deve persistir, sim, pelo menos até o início do outono. Isso pode trazer, talvez, um cenário não tão favorável à produção americana. Lógico, ainda tem muito que analisar, isso é só um mero comentário. Não dá para afirmar nada sobre os Estados Unidos, nós estamos agora 17 de janeiro, é impossível fazer qualquer previsão para os Estados Unidos, mas vai depender muito de como a laninha se comportará no outono e início de inverno aqui para nós. Que coisa, hein? E a inflação lá em cima, né? Várias culturas. Isso tem impacto no setor de carne, setor de leite, custo da ração mais caro. São consequências do que nós estamos conversando. Você tem direto na cesta básica, né? Porque há uma possibilidade de quebra no arroz, direto na cesta básica. Você tem, vai depender muito da nossa, como vai estar a nossa economia, setor de carnes, como vai estar o setor de proteínas, a demanda. Podemos ter ainda proteínas, carne de boi, né? Carne de frango e tudo com um aumento nos custos. Você tem problemas, talvez, aí com hortaliças. Então, você joga isso numa cesta, com certeza ainda você tem um cenário bastante promissor para a inflação, né, cara? Isso que é ruim para o Brasil, né? Bom, muito bem. Ficamos por aqui, por enquanto, com o Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima. Marco Antônio, se tiver notícia boa de chuva, você liga para nós aqui para entrar no ar aqui, vai ser manchete, hein? Estamos precisando de água. Pode deixar, Silmar. Você vai ser o primeiro a saber, como sempre, tá bom? Muito obrigado, Marco Antônio. Uma boa tarde, uma boa semana. Até a próxima. Para você também, até. Tchau. Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado desta segunda-feira.
Olha, o Boletim Focus do Banco Central, divulgado hoje, tem expectativas aqui do PIB, com uma pequena alteração em relação à expectativa da semana passada e, infelizmente, também inflação um pouco mais elevada na expectativa dos analistas consultados pelo Boletim Focus do Banco Central. Vamos ver os detalhes. Os economistas consultados pelo Banco Central elevaram as expectativas para o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, em 2022 de 0,28% para 0,29%. Há 4 semanas, essa previsão era de 0,5%. Houve aumento também para as estimativas do IPCA neste ano, de 5,03% para 5,09%. Já a projeção da taxa Selic para 2022 se manteve em 11,75%, enquanto há 4 semanas estava em 11,5%. Em relação ao dólar, as apostas para 2022 permaneceram em R$ 5,60. Economia, a única notícia boa foi a divulgação pelo Banco Central hoje do índice IBC-BR, que é um índice que mede cenário de expectativa de crescimento econômico. O IBC-BR de novembro mostrou uma alta acima da expectativa de 0,69% sobre o mês de outubro, segundo o Banco Central. Vamos ver os detalhes. O IBC-BR voltou a crescer em novembro depois de 4 meses de quedas consecutivas. O resultado foi o mais forte desde a alta de 1,67% em fevereiro de 2021. Os dados divulgados hoje pelo Banco Central mostram desempenho instável. 5 meses de altas e 6 meses de quedas, até a última atualização, o que ainda caracteriza uma perspectiva preocupante para a economia do Brasil, quando levado em consideração fatores como o avanço da pandemia de Covid-19 e poder de compra da população. A pesquisa Focus, realizada pelo Banco Central, estima crescimento de 4,5% para o PIB do Brasil em 2021. Muito bem, vamos para os nossos indicadores do mercado físico nesta segunda-feira pela manhã. Lembrando que hoje é feriado nos Estados Unidos, não tem bolsa funcionando, mas temos aqui o mercado físico ainda refletindo as condições de segunda-feira, aqui para o nosso mercado interno, condições de bolsas e também de câmbio. Hoje pela manhã, portanto, aqui, cotação da soja em Passo Fundo, R$ 182 por saca, sem alterações. Houve alterações aqui em Cascavel, para cima, para R$ 173,50, para baixo em Rondonópolis, R$ 169, R$ 169, Rio Verde, R$ 161,50, alta de 50 centavos em relação ao dia anterior. Dourados ficou estável em 1,66, Sorriso com queda de 1,2% para 1,63, Barreiras Oeste Baiano menos 0,3% para 1,68. Milho com alterações em Cascavel, no Paraná, Campinas e em Cascavel. Cascavel com alta de 1,1%, ainda já novamente refletindo, claro, a questão da seca que afetou a produção por lá também, R$ 96 por saca. E as principais cotações, as mais altas, lá no sul do país, Carazinho, Chapecó, R$ 98. Tem Campinas aqui também com alteração para cima, R$ 99,05, 0,5% acima do dia anterior, mas é o mercado CIF, posto em Campinas. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vê mais mercado físico. Antes disso, vamos para as nossas outras informações do dia de hoje. E a grande notícia que ainda continua repercutindo no mercado é a quebra já praticamente irreversível da produção de soja puxada pelas quebras no Paraná e no Rio Grande do Sul, levando a consultoria Safra de Mercado a divulgar na sexta-feira agora uma redução nas suas estimativas da produção nacional, uma queda bastante forte para 130 e poucas milhões de toneladas, contra uma expectativa inicial lá atrás, em novembro, que se tinha de 145 milhões. Vamos ver os detalhes aqui. Eu conversei sobre isso com o Luiz Fernando Gutierrez Roque, que é o analista especializado da consultoria Safras de Mercado, responsável pelo levantamento. Vamos ver os detalhes aí dessa quebra já irreversível na safra brasileira de soja, que deve ficar abaixo da safra do ano anterior, né? A gente também não imaginava que fosse chegar num corte tão grande na safra brasileira, pelo menos não por enquanto. Mas o fato é que o mês de dezembro, aí, essas primeiras semanas de janeiro, foram muito ruins em termos de chuvas, em termos de umidade no Paraná, em toda a região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além da Argentina também.
O destaque negativo realmente é o estado do Paraná, até porque, né, ele tem um desenvolvimento um pouco mais cedo nas lavouras, é um dos primeiros estados a plantar e a colher no Brasil, inclusive a colheita já está começando aí, a gente já tem em torno de 4% colhido no Paraná. E então, com relação ao estado do Paraná, a gente pode falar que a maior parte das perdas produtivas já é irreversível. Né? A gente trouxe um corte de um pouco mais de 30% na produção paranaense, no potencial produtivo. Então, com uma quebra de mais ou menos uns 30%, 35% no Paraná até o momento, e uma quebra inicial, que eu acho que ainda pode ter uma melhora se o clima melhorar, de 15% no Rio Grande do Sul, mais ou menos, que a gente está projetando. Só a soma dessas duas quebras desses dois estados aí já leva a produção brasileira a uma redução de 12 milhões de toneladas de produção. É algo muito importante, né? Então isso deve garantir que a gente não vai colher uma safra recorde no Brasil nesse ano. Fazia um bom tempo que isso não acontecia, né? Apesar da área recorde. Então, de fato, infelizmente, esses problemas climáticos aí derivados do Laninha estão trazendo uma queda produtiva muito importante para a região sul e, consequentemente, para o Brasil nessa temporada. Luiz Fernando comentou também sobre a situação das lavouras nas demais regiões produtoras do país. E no Mato Grosso do Sul, assim como no Paraguai, né, tu deve estar acompanhando também, Silmar, e o telespectador, a gente teve perdas também derivadas também da falta de chuva. Então, só que no Mato Grosso do Sul as perdas são bem menos relevantes, elas não chegam a 10% aí. Então, eu acho que a produção do Mato Grosso do Sul ainda pode ser elevada, né? Embora naturalmente a gente não deva atingir todo o potencial produtivo, isso já de uma forma definitiva nesse momento a gente pode falar. No norte e no nordeste, na verdade, a gente acabou não mexendo em produção, Silmar. A gente quer esperar o início da colheita, porque a gente sabe que tem excesso de chuvas, né? Da metade do país para cima. Mas a gente ainda não pode falar em perdas produtivas, apesar de que há uma dúvida com relação à qualidade da soja que vai ser colhida. Faz um bom tempo que não para de chover no meio do país, no norte e nordeste, mas como eu falei, eu acho que ainda é um pouquinho cedo para a gente falar em perdas mais importantes, digamos assim. Eu acho que existe uma dúvida com relação à qualidade da soja, sim, né? A gente vai ver algumas lavouras sendo colhidas com uma qualidade baixa no grão, com grãos ardidos e tudo mais. Então, só que isso só a colheita vai nos mostrar, né? Então, a gente está começando a colheita aí no Mato Grosso, a gente tem algo em torno de 4% já colhido também. Se as chuvas continuarem, eu acho que essa é a grande preocupação agora. Se as chuvas continuarem, aí a gente vai ter, de fato, atraso na colheita, né? No Mato Grosso e nos demais estados da região centro-oeste e sudeste. E isso pode atrapalhar também o plantio da safrinha, a gente, né, sabe muito bem disso. E também atrapalhar essa qualidade da soja. Então, de uma forma geral, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho para ver um percentual maior das lavouras colhido aí para a gente entender melhor qual que é, de fato, o potencial produtivo que vai ser atingido aí no centro-oeste, principalmente no Mato Grosso, onde a gente teve muita chuva também, né, ao longo do mês de dezembro, nesses primeiros dias de janeiro. Então, mas por enquanto a gente está mantendo o potencial produtivo desses estados e eu acho que só a colheita vai nos mostrar melhor qual que é a realidade, de fato, aí, dos rendimentos, da produtividade média aí que esses estados podem colher. O analista da consultoria Safra de Mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque, também comentou sobre a situação nos países vizinhos, que também estão sofrendo com falta de chuvas, particularmente nos casos da Argentina e do Paraguai. Na Argentina, o ciclo é muito parecido com o Rio Grande do Sul, então se as chuvas voltarem nas próximas semanas, a gente pode ter uma diminuição das perdas. O potencial realmente de perdas ele é grande, mas eu acho um pouco cedo para falar em perdas de mais de 5 milhões de toneladas ou até mesmo 8 milhões, como estão falando. Eu acho um pouquinho cedo. Eu acho que pode sim chegar nesse nível, mas só se os mapas aí de previsões continuarem apontando para um clima ruim e de fato é o que está acontecendo, né? O mês definitivo ou decisivo para a safra argentina é o mês de fevereiro e uma parte de março. E os mapas estão apontando para pouca chuva. Então, realmente, se confirmar essa previsão de pouca chuva aí ao longo de fevereiro e uma parte de março, a gente pode sim atingir essas perdas de 8 milhões, como estão falando, até um pouco mais. Mas nesse momento eu acho um pouquinho cedo, eu acho que a gente pode trabalhar com perdas mais ou menos como no Rio Grande do Sul, em torno de 15%, talvez, tendo em vista que essas perdas podem diminuir ou até parar de aumentar se as chuvas voltarem. Então, até por isso, né, Silmar, agora tu comentou com relação ao mercado, Chicago deu até uma recuada nessas últimas sessões, porque os mapas nos próximos 15 dias, 10, 15 dias, estão apontando para a umidade, tanto na região sul do país, do Brasil,
quanto nas principais premissas produtoras da Argentina. Então, o mercado está nessa volatilidade aí de toda semana, né, olhar para esses mapas e adequar os contratos futuros. Então, isso mostra que o mercado ainda acredita que, de alguma forma, se as chuvas voltarem, a safra argentina pode as perdas na Argentina podem não ser tão grandes, mas eu ainda acho que o mercado tem um viés positivo, até porque a gente está falando de perdas bem importantes no Brasil, como a gente mostrou aí nesse nosso último levantamento, e o potencial de perdas ainda pode crescer. Então, eu entendo que Chicago deve encontrar um suporte aí no curto prazo, ainda em cima desses problemas e das previsões para fevereiro, que não são nada favoráveis. Bom, para finalizar, vamos aí rapidamente ver o nosso mercado físico, a segunda parte. Vou começar pelo preço do boi gordo. Boi gordo sem alterações nesta manhã de segunda-feira, ainda refletindo as condições de mercado da sexta-feira. Sem alterações, portanto, vamos em frente aqui com o café. Café, sim, com algumas alterações, tem alta no sul de Minas, 0,7% para 1.490. Demais praças e tipos de café sem alterações. Tem uma alteração em Cacoal, lá em Rondônia, o Conilon, queda de 1,2% para R$ 800 por saca de 60 quilos. Vamos para o arroz. Arroz sem alterações nesta segunda pela manhã. Santa Maria ainda com preço de R$ 62,20 por saca de 50 quilos, arroz em casca. Para finalizar, temos aqui o algodão em pluma. Esse sim com alterações positivas, subiu muito, a gente viu no início do programa, na sexta-feira, na Bolsa de Nova York. Está aqui o retrato dos reflexos no mercado interno, com alta de 0,9% até 1,1%. Preço aqui em São Paulo, por exemplo, R$ 6,79 pela libra-peso do algodão em pluma. E com isso nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta segunda-feira. Lembrando que 18h30 estamos de volta com o Consultor AgroMais e o fechamento dos mercados do dia de hoje. Uma boa tarde e até mais.